BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Olá, meu amigo e minha amiga, eu já vou para as manchetes porque nós não temos tempo a perder. Encrenca diplomática no ar, Gilmar resolveu cutucar o governo de Portugal e já tem gente por lá de cabelo em pé. O sempre Supremo Barroso, agora em retiro espiritual, mas a pergunta é, de quem ele tenta se purificar? E atenção, patriota, uma entrevista exclusiva com o senador Flávio Bolsonaro, trazendo bastidores e recados que não vão aparecer em lugar nenhum da mídia engajada. Paulo Figueiredo manda a real a deputados, não existe meio bebê. E isso é só a largada, pessoal. Vem mais notícias ao longo do dia, porque aqui a gente não descansa enquanto o sistema tenta impor o silêncio. Então já aproveita, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e comente por favor aqui. E me fale o seguinte nos comentários de onde você está assistindo, para que eu possa te mandar um abraço especial no próximo vídeo. E eu vou mandar um abraço aqui para Jovelina de Souza, que comentou o nosso último vídeo aí. Um grande abraço, Deus abençoe, vamos para cima junto que a luta é muito grande. Como eu sempre digo em todos os vídeos, e aqui não pode ser diferente, é que aqui nós matamos a cobra e mostramos ela morta. Dá uma olhadinha no que vem por aí. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, criou uma crise com Portugal ao criticar a nova lei de estrangeiros aprovada pelo parlamento português, que endurece as regras de entrada e permanência de imigrantes no país. Segundo o ministro, os serviços de imigração em Portugal estão caóticos e desorganizados. A declaração do ministro brasileiro gerou reações e indignação. O deputado português Pedro Frazão, do partido Chega, reagiu às declarações de Gilmar Mendes e defendeu a soberania de Portugal nas regras de imigração. Ele afirmou que o ministro brasileiro devia primeiro pôr ordem em casa, em referência às crises políticas aqui no Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, ministro Gilmar Mendes, decidiu vir para o nosso país atacar Portugal. Este brasileiro veio cá chamar os nossos serviços de imigração de desorganizados e caóticos. Imaginem, por não darmos o apoio suficiente aos milhares de brasileiros que vêm para cá. É preciso ter muita lata. Um ministro brasileiro que ao longo dos anos tem tomado muitas decisões que só favoreceram os políticos do PT e muito próximos de Lula, sobretudo naqueles processos da Lava Jato. Caótico. Caro Gilmar Mendes, caótico é o Brasil, onde milhões vivem em favelas, onde o crime organizado manda em cidades inteiras e onde a corrupção sem fim já destruiu tantos governos. Aí, Silvio Navarro. É preciso ter muito atrevimento, né? Mais ou menos o que o deputado quis dizer, que coisa mais inconveniente. É impressionante como a soberba, como a arrogância do Gilmar Mendes, que é o decano da Suprema Corte brasileira, extravasa fronteiras e chega a Portugal. O Gilmar Mendes, nós sabemos, se ele pudesse, ele já teria transferido a Corte, o Supremo Tribunal Federal, para Lisboa, mas como ele não pode, ele vai com alguma frequência para Portugal, onde mantém negócios financeiros. E aí ele começa a criticar o país vizinho e recebe uma resposta dessa, que é muito ruim para a diplomacia brasileira. É algo muito mal recebido, porque você está falando de outro país. Então, Daniel, eu acho que esses são os pontos. É o fator inconveniente do ministro Gilmar Mendes. Não bastasse o que ele já faz aqui no Brasil. Aliás, tem outra imagem que circulou também no final de semana dele num restaurante em Portugal e ele é abordado dentro do restaurante e as pessoas falam o que pensam sobre ele. Nós nunca defendemos aqui nenhum tipo de ataque verbal, físico, qualquer tipo de agressão a nenhuma autoridade. Nem ao ministro Gilmar Mendes, nem a ninguém, nenhuma autoridade. Aliás, nem a ninguém. Não importa se tem ou não tem prerrogativa de foro. Mas é evidente que isso é resultado daquilo que ele pratica. Portanto, é alguém que já não tem mais vida pública, que já não pode mais andar numa calçada, que já não pode mais ir a um aeroporto, ir a um restaurante e já não pode mais ir, não só no Brasil. Agora, lá no exterior, ele também é mal visto. Muito ruim para o Brasil tudo isso. Diga, Augusto. Não, eu queria dizer que ele também esqueceu que ele tocou num problema muito delicado, porque atinge milhares de brasileiros que vivem em Portugal. Sim. O Portugal não vê com muito bons olhos aí o
a multidão de brasileiros que trabalham lá, porque acham que isso prejudica o acesso ao mercado de trabalho de portugueses. Essa é uma discussão mundial, né? Todos os países estão tratando disso. Então, além de tudo, é um trapalhão. Ele fala, preciso organizar, aí vai alguém no Congresso, tá bom, então vamos criar dificuldades para os brasileiros. Claro. Né? Ele vai lá toda hora, como bem lembrou o Chico, cuidar dos negócios dele e treinar o sotaque, né? O sotaque é maravilhoso, ele tá conseguindo chegar lá, ele já não usa o gerúndio, né? Então já é alguma coisa para o Gilmar. Então, ele em Portugal, ele é devolvido à realidade, porque vai fazer o quê com o deputado? Ele vai estar aqui no Brasil, ele já enquadraria, pediria ao Moraes que o enquadrasse naquele inquérito do fim do mundo, que é ofensa ao Supremo, criticar qualquer ministro. Não pode fazer nada. E muito menos pode reagir, porque não tem argumentos nem coragem. Gilmar Mendes não tem coragem física, a gente percebe no olhar, ele não é de briga não, ele não sabe reagir fisicamente, ele vai se afastando. Não pode dizer nada a quem traduz o pensamento da maioria dos brasileiros sobre o desempenho do Supremo Tribunal Federal. Pois é, a gente recuperou esse vídeo que circulou nas redes sociais, de fato, no final de semana, mas é por conta desse episódio, dessa participação, dessa entrevista de Gilmar Mendes à CNN Internacional. Vamos mostrar aqui um trecho onde o Gilmar Mendes é interpelado por duas mulheres em um restaurante lá em Portugal. O senhor é de uma injustiça imensurável. Inclusive que o senhor deve estar querendo se disfarçar aqui, né? Andando como um comum dos mortais. E coisa que não é. O senhor não tem vergonha do que o senhor faz pelo país. Mas a gente viu o senhor de longe. De longe. Que vergonha. A sua cara ninguém consegue. A gente pede pra Deus levar o senhor pro inferno. Isso é o fim do mundo. Zé Piotr, lembrando que essa lei foi aprovada pelo parlamento português, e aí aí fica aquela pergunta, não basta tutelar o parlamento brasileiro, quer dar pitaco também no parlamento lá de Portugal, é isso? Aqui no Brasil ele está mandando, né? Porque ele está decidindo até que lei o Congresso pode votar. Já sugeriu uma completamente inócua em relação a proteger o Brasil de sanções internacionais. Enfim, ele está preocupado com a Magnitsky também, com o visto perdido para os Estados Unidos. Agora, tem uma coisa, né? A Ana mencionou há pouco sobre se o governo brasileiro citou a questão das sanções na conversa do Lula com o Donald Trump, abriu uma janela agora para os americanos questionarem um monte de coisa. Se alguém em Portugal, em boa parte da Europa, que está lutando contra a imigração, com uma série de problemas lá, não conhecia quem era o Gilmar Mendes, agora vai passar a conhecer. Agora vai passar. E claro, há uma série de detalhes uma série a ser contada sobre o Gilmar Mendes. E convenhamos, levando-se em conta o histórico do Supremo e do próprio Gilmar Mendes, tem muita coisa que os europeus vão se assustar. Agora, veja só, né? Ele não consegue andar num restaurante em Portugal. Vamos só nos lembrar de uma frase recente do ministro Marco Aurélio Mello. Ele estava ao lado de um outro ministro supremo que me foge, que presidiu o processo do mensalão, Silvio. O Aires Brito. O Aires Brito, exatamente. Estava numa entrevista, não me lembro a qual emissora, e ele dizia assim, eu e o Aires podemos andar na rua. Ou seja, um ex-ministro supremo que pode andar. Agora, os ministros do Supremo atual não podem... Se ele fez esse treino aí, agora vem para a festa, para o teste da Paulista, né? Diga, Ana. São 100 mil telas querendo te ouvir agora. Daniel, muito obrigada. A nossa audiência maravilhosa aqui com a gente no início dessa semana. Daniel, pouco a acrescentar. Esse ponto, existe uma expressão aqui nos Estados Unidos e vai muito
aproxima do que o Piotto acabou de dizer. Se ninguém conhecia o Gilmar Mendes, agora vai passar a conhecer, que se chama, aqui nos Estados Unidos, eles falam The Streisand Effect, ou seja, o efeito Streisand, que foi o que aconteceu aqui. A Barbra Streisand, ela tinha ou tem, não sei, uma casa aqui na costa da Califórnia, uma casa bem privada, e ninguém sabia que ela morava lá. E um fotógrafo fez algumas imagens aéreas para mostrar a costa, enfim, todo o processo ali de ambiental, o que estava acontecendo com a costa, perdendo, né, o terreno, o mar avançando e tal. E a casa dela saiu nessas fotos. Pois ela entrou com um processo contra o fotógrafo, foi uma confusão danada, e as fotos que tinham coisa de 600 visualizações passaram a ter milhões de visualizações, o endereço dela ficou conhecido, ou seja, aí deram o nome disso de o efeito Streisand. Tá tudo quietinho ali, de repente você vai lá, a pessoa vai lá, então eu acho que agora nós podemos chamar de efeito Gilmar Mendes no Brasil. Pois é, agora são 6h49. Vamos falar de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que está planejando participar de um retiro espiritual na última semana de outubro. A viagem acontece depois dele deixar a presidência do Supremo e será organizada pelo grupo indiano Brahma Kumaris, ou Kumaris, conhecido pelo ensino de meditação e yoga. O evento, segundo o grupo, será realizado fora do Brasil e da Índia. A organização, fundada na década de 1930, tem liderança feminina e atua em mais de 100 países com status consultivo junto à Organização das Nações Unidas. Mas a Brahma Kumaris também é envolvida em polêmicas, em relatos em redes sociais e matérias de imprensa que apontam casos de manipulação psicológica, uso de drogas e abusos dentro do grupo. Essa não é a primeira vez que Barroso busca apoio em grupos espirituais. Em 2012, após ser diagnosticado com câncer, ele chegou a procurar o médium João de Deus, indicado pelo ex-ministro Aires Brito. Depois que João de Deus foi condenado, Barroso disse respeitar as vítimas e afirmou que sua relação com ele foi restrita e pessoal. Silvio Navarro. O ministro Luiz Roberto Barroso definitivamente ele gosta de coluna social. Esse que é o ponto. Agora ele vai meditar, cada um faz as suas escolhas. Não vou me envolver na escolha pessoal dele, ele procura o grupo que ele quiser. Aparentemente, pelo retrospecto que você está trazendo, ele não fez uma escolha lá muito adequada para quem quer passar longe do noticiário. Porque esse é um grupo que teve envolvimento ou episódios relacionados a drogas, a manipulação psicológica. Talvez estejamos diante de um caso João de Deus, parte 2. Ele faz escolhas erradas. Mas vamos tirar isso da frente, cada um faz o que quer da própria vida. O ponto é, ele precisa aparecer. Então é um grupinho de pagode aqui, é um desfile de escola de samba, é uma cantoria, sempre que pode ele canta, ele tenta subir no palco, é disso que ele gosta. E a figura de presidente do Supremo Tribunal Federal, posto que ele deixa agora, acabou de deixar a cadeira, inclusive exige recato, exige discrição, e ele foi o oposto de tudo isso. Então, eu acho, Daniel, eu até arriscaria dizer que ele vai para esse retiro, que ele vai sair, ele vai se retirar de cena, na verdade. Por quê? É um dos ministros que mais teme os efeitos das sanções americanas. Seja a lei Magnitsky, seja o visto, ele já perdeu, o que o deixou profundamente magoado. Ele adora dizer que dá aulas em Harvard, que tem uma ligação acadêmica com os Estados Unidos. Portanto, ele não deve estar se aguentando de não poder ir aos Estados Unidos. Ele é muito vaidoso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os negócios da família. Ele tem lá um apartamento milionário em Miami, mas tem outros negócios. Tem a empresa dele, então ele está morrendo de medo. Então, o retiro é isso. Talvez para refrescar a cabeça e sair de cena antes que sanções mais rígidas possam ser impostas e também para repensar se vai seguir na corte ou se vai sair de fininho, vai se aposentar, vai entregar a cadeira para que esqueçam dele e ele não seja punido. Piotto? Acho que o Silvio resumiu bem, ele gosta de coluna social. E olha que isso nem está tão na moda, né? Isso já foi bem mais na moda, né? Coluna social de jornal, o sujeito abria lá o caderno
que se dedicava a isso, tinha foto do sujeito na festa A, B ou C. Agora, se o grupo já tem todas essas denúncias e ele teve, obviamente, aquela consulta que ele fez ao João de Deus, tá bom. É o tipo de coisa que poderia ter sido evitada. Mas, enfim, né? É a escolha dele. Ele responde por isso. Diga, Ana. Daniel, agora todos eles vão começar a sentir na pele o resultado ou as consequências do que eles vêm fazendo, né? Então, eles que se colocaram aí sob os holofotes, dando opinião sobre tudo, falando fora dos autos, agora eles vão continuar sob escrutínio público. Não adianta pedir para parar de falar, não adianta, porque eles se colocaram nessa situação. Então, nós poderíamos aqui, ou o Brasil, porque eu vi que essa notícia tomou conta das redes sociais, essa notícia simplesmente poderia ter passado aí totalmente no escuro, né? Do Barroso escolhendo um grupo estranho para um período sabático. Agora as pessoas estão pesquisando mais sobre esse grupo, coisas mais estranhas ainda estão aparecendo, enfim. Agora, esse é o preço do que eles escolheram, do caminho que eles escolheram, porque você pode dizer o que quiser, você pode escolher as ações que quiser, mas não dá para fugir das consequências das escolhas de algumas ações. Muito bem, já são mais de 105 mil telas conectadas em Oeste Sem Filtro. Eu quero aproveitar e fazer um convite a você para que você se torne assinante da Oeste. Você sabe, a velha mídia está sempre daquele jeito, comemorando, servindo, não é verdade, Silvio e Piotr, servindo como porta-voz para o governo que está atualmente à frente do nosso país. Mas o fato, a verdade, a gente costuma ter como hábito sempre trazer e como premissa trazer aqui no canal da Oeste no YouTube. Por isso, nós estamos com a campanha para 120 mil assinantes. Nós queremos chegar a 120 mil assinantes para colocar no ar a Oeste TV para fazer frente a essa velha mídia e levar a verdade dos fatos como os fatos são. Por isso, para você assinar a Oeste nesse instante, a nossa equipe está de plantão e vai te auxiliar por meio do WhatsApp 11 94239 9799 ou então você pode ligar no 0800 580 2020 ou ainda acessando agora o site br.revistaoeste.com/assine. A informação pode mudar o futuro de um país. 2026 será um ano decisivo para o Brasil. A Oeste quer estar na linha de frente agora também na TV. Mas esse salto só será possível com o seu apoio. Vamos juntos bater a meta de mais 20 mil assinaturas. Espalhe a verdade. Ajude a mudar o futuro. Assine a Oeste. Nós contamos com você, revistaoeste.com. Bom, agora eu vou te contar que um professor da USP foi preso lá nos Estados Unidos depois de disparar uma arma de chumbinho perto de uma sinagoga em Brookline, Massachusetts. Carlos Portugal Gouveia, pesquisador visitante na Harvard Law School, foi detido na última quarta-feira durante as celebrações do Yom Kippur, o mais sagrado feriado judaico. Ele é acusado de disparo ilegal de arma de ar, conduta desordenada e destruição de propriedade. Ironicamente, Gouveia é fundador de uma ONG chamada Sou da Paz. Ele disse à polícia que estava caçando ratos e negou qualquer intenção de atingir o templo. O professor se declarou inocente e foi liberado, mas a Harvard o colocou em licença administrativa enquanto investiga o caso. Enquanto isso, aqui em São Paulo, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo vai sediar amanhã um ato organizado pelo Partido da Causa Operária em comemoração. Você ouviu bem? Comemoração aos 2 anos do ataque do grupo Hamas a Israel, do grupo terrorista Hamas a Israel. O grupo extremista matou cerca de 1.200 israelenses e fez mais de 200 reféns em 2023. A manifestação é divulgada pelo PCO como uma homenagem heróica à Operação Dilúvio de Al-Aqsa.
O sindicato ainda não se manifestou sobre o uso do espaço, mas em outras ocasiões já defendeu atos pró-Palestina e o rompimento das relações diplomáticas do Brasil com Israel, Piotr. Vão fazer um ato para comemorar o ataque sangrento, sanguinário, violento, terrorista do Hamas contra civis israelenses, um crime contra a humanidade. Bom, acho que isso já define. Ana Paula Henke, eu quero te ouvir. O professor aí que estava tentando matar ratos nos Estados Unidos. Essa gente não para de pé, né, Daniel? Ele que é fundador do grupo Sou da Paz e é a mesma coisa com a cultura woke, com os antissemitas, com os ditos antifascistas. Na verdade, eles são os fascistas. Vejam o que aconteceu com Charlie Kirk aqui nos Estados Unidos, né? Um rapaz de 31 anos que promovia o diálogo, o debate. Basta olhar as centenas, se não milhares de vídeos dele na internet. Nunca houve um confronto, uma diminuição do oponente ali debatendo. E, no entanto, os antifascistas acharam um horror ele querer debater. Então é isso, essa gente não para de pé. O discurso não combina com as ações e é o que nós estamos falando aqui nos Estados Unidos, viu, Daniel? E espero que isso chegue no Brasil, porque a eleição de 2024 trouxe, além de todos os progressos sociais, econômicos e, enfim, no tabuleiro geopolítico também que nós temos falado ao longo de todos os programas aqui, esse confronto correto e com a cultura woke. Basta, vocês não colocam suas ações onde suas palavras estão. É a mesma coisa desse professor aí. Pois é, Silvio Navarro, ainda num assunto relacionado a essa guerra na faixa de Gaza, agora há pouco o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele se manifestou a respeito das flotilhas que foram interceptadas lá a caminho de Gaza. Ele disse o seguinte, fez uma crítica, mais uma crítica a Israel, dizendo que Israel violou leis internacionais ao interceptar aquela flotilha. Aí é o Lula sendo Lula. Eu posso fazer uma pergunta? Claro. Essa declaração foi depois do telefonema, Silvio? Tudo indica que sim, porque foi postada na Rede X, Ana, e aí foi já no início da tarde aqui no Brasil. E a conversa com o Donald Trump, a videoconferência, foi no final da manhã, por volta das 10h30. Então foi posterior. Imagino que o Marco Rubio deva ter ficado contente se soube dessa declaração, né, traduzida. Esse é o Lula sendo Lula, aí é o Lula, aí é o PT mesmo, antissemita, um governo antissemita, é o que ele pensa, não à toa ele é persona não grata em Israel, a primeira vez na história em que o presidente brasileiro, uma autoridade brasileira é persona não grata. E nós sabemos de que lado o governo americano se posiciona nessa guerra contra o terror. Tanto do bombardeio que fez as instalações no Irã, como por ter se mantido o tempo inteiro ao lado de Israel na sua luta contra terroristas de todas as partes. Do norte, no Hezbollah, especialmente na faixa de Gaza, os terroristas do Hamas, sangrentos, bárbaros, a face escura do ser humano que é o Hamas, aquilo que eles fizeram, aquele ataque pelas costas, que aliás amanhã completa a data, né? Foi num 7 de outubro que tudo aconteceu. Então esse é o Lula sendo o Lula, orientado pelo Celso Amorim, que prefaciou um livro sobre o Hamas, o Mauro Vieira, que apesar de ser uma figura decorativa, tem o posto de chanceler. Esse aí é o Lula. Eu imagino que Marco Rubio deva pensar de uma declaração como essa. Respondendo a você, Ana Paula Henke, a publicação ocorreu às 2h22 no horário de Brasília e está aí na tela para você. O Estado de Israel violou as leis internacionais ao interceptar os integrantes da flotilha Global Samad, entre eles cidadãos brasileiros, fora de seu mar territorial e segue cometendo violações ao mantê-los detidos em seu país. Augusto Nunes. O que as flotilhas queriam? Se juntar a alguma frota de guerra? O que eles estavam fazendo? Turismo? O que eles faziam lá? É a flotilha publicitária. Eles foram fazer vídeo para o YouTube. Pronto, isso. Exatamente. Quer dizer, esse pessoal, que é a esquerda brasileira, professores, estava ouvindo, né? Celebram a morte. Sim. Né? Como aquele infeliz Peninha,
Celebram a morte, celebram o fim da liberdade, celebram o terrorismo. Professores celebram o terrorismo, que ensinam que a morte, o comunismo é uma coisa boa e gritam a palavra de ordem, repito, mais torpe que eu já ouvi, sem anistia. Quer dizer, esses são os caras que têm pena dos pobres, que procuram a justiça, coisa nenhuma. O lado bom, útil, do que faz o PT na política externa é esse, é revelar o real rosto que o PT tem e a alma do PT. Eles celebram isso aí, eles querem que morram todos os israelenses, eles não conseguem conviver com a divergência. A gente vê nas escolas, hoje numa universidade, não pode entrar ninguém divergindo, porque eles recua, agora é a nova a palavra de ordem deles, recua e vão empurrando e tal. Essas coisas, essa doença passava, né? Antes, você chegava à faculdade, você era engambelado aí por gente que dizia que a esquerda que se preocupava com problemas sociais e você sofria disso durante alguns meses e passava. Eu sofri esse tipo de doença, mas passa. Agora não. Você vê dirigindo o sindicato professores que já se aposentaram sem trabalhar. O Silvio e eu tivemos o prazer de enfrentar num processo judicial aí com uma juíza decente a presidente do sindicato. Foi para o espaço que ela queria, porque nós convidamos a professora a provar para a gente, a mostrar para a gente em que horário ela trabalhava. Ela era deputada e presidente do sindicato. Que hora ela dava aula? Isso aí não vê o que é uma carteira de... Você fala em carteira, ela pensa em pegar alguma de alguém. Não de uma carteira, não sabe que é o nome do que se usa numa sala de aula ainda. Então, já começa mais cedo no Brasil essa deformação, que é professora primária. E passa pelo colégio, se estende pela universidade. Está indo muito longe. E é disso que o PT, é ali que o PT recolhe os caras que depois serão beneficiados pelo programa Desemprego Zero para a companheirada, né? Não tem um petista desempregado hoje. Não tem nenhum. Você conhece algum? Eu não conheço. Conhece, Piotr? Eu não consigo. Se conhecer, pode passar que eu encaminho. Bom, enquanto isso, Lula segue persona non grata em Israel há mais de 1 ano e meio. Agora são 7h06 no horário de Brasília. A gente vai fazer uma rapidíssima pausa. Em 1 minuto a gente volta. Você está cansado de tomar remédios que causam efeitos colaterais fortes e mesmo assim as dores não vão embora? Esse comercial não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que já não aguenta mais sentir dores nas articulações, como artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas e na coluna. É isso mesmo, Caute. A Vitai Gold traz para você um produto completo de verdade, o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios, mais praticidade, mais saúde e menos dor. É isso aí, tudo 100% natural, com comprovação científica. Veja o que diz a doutora Marina e você vai entender por que ela confia e recomenda o Vitai 7 em 1. Nosso corpo exige mais do que uma boa alimentação. O corpo precisa de um suporte extra para enfrentar as mudanças naturais da idade e também para se manter saudável. É aí que entram os suplementos certos, como por exemplo a creatina, que serve para preservar a força e também os músculos. O MSM e o colágeno, que ajudam a manter as articulações saudáveis, as cartilagens protegidas e a pele firme. O magnésio, que é essencial para os ossos fortes e o equilíbrio muscular. A cúrcuma, que é um poderoso anti-inflamatório natural, ajudando no alívio das dores.
E a vitamina C, que é fundamental para fortalecer a imunidade. E por fim, não posso deixar de falar da clorela, que pode ser um detox natural que auxilia a saúde do fígado. O Vitais 71 está transformando a vida de muitas pessoas e agora pode transformar a sua também. Ligue para o 0800 291 2200, oferta exclusiva para você de 70% de desconto. Mas tem que ligar agora, porque você ainda vai levar, olha, esse relógio inteligente de presente. O Brasil, que faz a economia acontecer, está em Oeste Negócios. Que o nosso futuro está relacionado a isso aqui que nós estamos falando. Produto que está sendo polido e arrumado ele durante 50 anos. A gente sabe como fazer as coisas darem certo nesse país. Por que eu estou dizendo que isso é tão importante para o Brasil? Empresários, empreendedores, executivos de empresas compartilham suas experiências de investir e crescer no Brasil. O Brasil é um dos poucos lugares do mundo em que se pode crescer 2 dígitos ao ano. Há demanda, há recursos e tem muito talento. É difícil às vezes? É, mas tem muita gente que faz e acontece. Toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nos canais da Revista Oeste, tem Oeste Negócios. Comigo, Adalberto Piotto, meus convidados e você. Ele não está escrevendo. Estamos de volta com o Oeste Sem Filtro e brasileiros e parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro convocaram uma caminhada em defesa do projeto que busca anistiar os condenados pelos atos do 8 de janeiro. O encontro vai acontecer amanhã, às 4h da tarde, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, e conta com o apoio de nomes como Michele Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia. Caminhada pela anistia em Brasília, dia 7 de outubro, às 16 horas. 7 de outubro, terça-feira, em Brasília, a partir das 16 horas, com saída em frente à Catedral. Caminhada da Anistia. Os artistas são as famílias das pessoas injustiçadas. A gente vai caminhar juntamente ali com as famílias. Para quem até agora não sensibilizou, sentir no coração a dor de perto do que eles estão passando. Eu conto com você, eu estarei lá, lutando até chegar a anistia já. Pois é, Silvio Navarro, a oposição chamou familiares em vez de artistas para essa caminhada pela anistia em Brasília. E acho que essa é a principal diferença, né? Levar familiares a Brasília, vão caminhar até o Congresso Nacional, ou seja, é um gesto para tentar sensibilizar aqueles parlamentares que resistem em aprovar uma anistia ampla, geral e restrita. Não estou falando da dosimetria do Paulinho da Força, não. Dosimetria não é anistia. E acho interessante, Daniel, que são familiares que alguns perderam já pessoas. Talvez o símbolo seja o Clezão, a família do Clezão, que não conseguiu se despedir, as filhas que não conseguiram se despedir do pai, morreu dentro do presídio da Papuda durante o banho de sol no pátio, porque o ministro Alexandre de Moraes não teve tempo de analisar o caso dele, ele precisava de tratamento médico, tinha um parecer favorável, mais de um, da Procuradoria-Geral da República, mas, repito, Alexandre de Moraes não teve tempo, e a família não teve tempo de se despedir dele. Mas tem outros tantos pais, mães, avós, tantas Déboras pelo Brasil que estão ou atrás de uma cela, atrás de um muro de concreto, são mais de 140 pessoas, ou então estão usando uma tornozeleira ou escondidos em alguma parte, dentro ou no exterior, justamente porque não sabem como retomar a vida com uma tornozeleira ou como retomar a vida tendo de enfrentar uma condenação, mas as suas famílias perderam tudo, perderam a dignidade, alguns não têm dinheiro para comer, vivem de ajuda de vizinhos, vivem de bicos. Portanto, é completamente diferente de você fazer uma micareta no Rio de Janeiro, em Salvador, num domingo de sol, com música, com cervejinha gelada e por aí vai, como a gente assistiu no caso da esquerda. Aqueles que gritam sem anistia, eles foram fazer festa no domingo. Esse pessoal que vai fazer a caminhada importante amanhã só quer simplesmente que o Congresso Nacional olhe para eles e vire essa página da nossa história, que é o 8 de janeiro de 23. Nós estamos em 25. Pois é, Adalberto Piotto. Inclusive, o Silvio fez menção ao que disse
o pastor Silas Malafaia, que é o organizador desse evento também, dizendo que os artistas não são aqueles da MPB, não são os atores que participaram de atos recentes da esquerda em todo o Brasil, nas capitais, são os familiares dessas vítimas do 8 de janeiro, amanhã, a partir das 4 horas da tarde, em Brasília, nessa caminhada pela anistia. Pois é, agora são 6h49. Vamos falar de outro ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que está planejando participar de um retiro espiritual na última semana de outubro. A viagem acontece depois dele deixar a presidência do Supremo e será organizada pelo grupo indiano Brahma Kumaris, ou Kumaris, conhecido pelo ensino de meditação e yoga. O evento, segundo o grupo, será realizado fora do Brasil e da Índia. A organização, fundada na década de 1930, tem liderança feminina e atua em mais de 100 países com status consultivo junto à Organização das Nações Unidas. Mas a Brahma Kumaris também é envolvida em polêmicas, em relatos em redes sociais e matérias de imprensa que apontam casos de manipulação psicológica, uso de drogas e abusos dentro do grupo. Essa não é a primeira vez que Barroso busca apoio em grupos espirituais. Em 2012, após ser diagnosticado com câncer, ele chegou a procurar o médium João de Deus, indicado pelo ex-ministro Aires Brito. Depois que João de Deus foi condenado, Barroso disse respeitar as vítimas e afirmou que sua relação com ele foi restrita e pessoal. Silvio Navarro. O ministro Luiz Roberto Barroso definitivamente ele gosta de coluna social. Esse que é o ponto. Agora ele vai meditar, cada um faz as suas escolhas. Não vou me envolver na escolha pessoal dele, ele procura o grupo que ele quiser. Aparentemente, pelo retrospecto que você está trazendo, ele não fez uma escolha lá muito adequada para quem quer passar longe do noticiário. Porque esse é um grupo que teve envolvimento ou episódios relacionados a drogas, a manipulação psicológica, talvez estejamos diante de um caso João de Deus parte 2. Ele faz escolhas erradas. Mas vamos tirar isso da frente, cada um faz o que quer da própria vida. O ponto é, ele precisa aparecer. Então é um grupinho de pagode aqui, é um desfile de escola de samba, é uma cantoria, sempre que pode ele canta, ele tenta subir no palco, é disso que ele gosta. E a figura de presidente do Supremo Tribunal Federal, posto que ele deixa agora, acabou de deixar a cadeira, inclusive exige recato, exige discrição, e ele foi o oposto de tudo isso. Então, eu acho, Daniel, eu até arriscaria dizer que ele vai para esse retiro, que ele vai sair, ele vai se retirar de cena, na verdade. Por quê? É um dos ministros que mais teme os efeitos das sanções americanas. Seja a lei Magnitsky, seja o visto, ele já perdeu, o que o deixou profundamente magoado. Ele adora dizer que dá aulas em Harvard, que tem uma ligação acadêmica com os Estados Unidos. Portanto, ele não deve estar se aguentando de não poder ir aos Estados Unidos. Ele é muito vaidoso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto são os negócios da família. Ele tem lá um apartamento milionário em Miami, mas tem outros negócios. Tem a empresa dele, então ele está morrendo de medo. Então, o retiro é isso. Talvez para refrescar a cabeça e sair de cena antes que sanções mais rígidas possam ser impostas e também para repensar se vai seguir na corte ou se vai sair de fininho, vai se aposentar, vai entregar a cadeira para que esqueçam dele e ele não seja punido. Piotr? Acho que o Silvio resumiu bem, ele gosta de coluna social. E olha que isso nem está tão na moda, né? Isso já foi bem mais na moda, né? Coluna social de jornal, o sujeito abria lá o caderno que se dedicava a isso, tinha foto do sujeito na festa A, B ou C. Agora, se o grupo já tem todas essas denúncias e ele teve, obviamente, aquela consulta que ele fez ao João de Deus, tá bom. É o tipo de coisa que poderia ter sido evitada. Mas, enfim, né? É a escolha dele. Ele responde por isso. Diga, Ana. Daniel, agora todos eles vão começar a sentir na pele o resultado ou as consequências do que eles vêm fazendo, né? Então, eles que se colocaram aí sob os holofotes, dando opinião sobre tudo, falando fora dos autos, agora eles vão continuar sob escrutínio público. Não adianta pedir para parar de falar, não adianta, porque eles se colocaram nessa situação. Então,
nós poderíamos aqui, ou o Brasil, porque eu vi que essa notícia tomou conta das redes sociais, essa notícia simplesmente poderia ter passado aí totalmente no escuro, né, do Barroso escolhendo um grupo estranho para um período sabático. Agora as pessoas estão pesquisando mais sobre esse grupo, coisas mais estranhas ainda estão aparecendo, enfim. Agora, esse é o preço do que eles escolheram, do caminho que eles escolheram, porque você pode dizer o que quiser, você pode escolher as ações que quiser, mas não dá para fugir das consequências das escolhas de algumas ações. A intenção, quando eu trago essas informações, é óbvio que não é fazer com que as pessoas fiquem preocupadas, mas apenas trazer ali em tempo real a verdadeira situação dele, né? Quando eu cheguei ontem lá na casa dele, estava dormindo, aí um familiar falou: olha, ele acabou de tomar um remédio, que ele estava com muito soluço, é um remédio que ele não gosta de tomar, mas ele precisa tomar, e uma das consequências é que ele fica muito sonolento, né? Então estava lá num sono profundo, eu preferi deixá-lo descansando, e aí fui lá para fora fazer essa live para convidar todo mundo para estar hoje, a quem mora aqui em Brasília, ou quem mora aqui no entorno de Brasília, hoje às 14 horas, lá em frente à Catedral, para mais um passo importantíssimo nessa verdadeira guerra que a gente está travando aqui no Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei da anistia. Flávio, e o que sobra para a gente? A gente está vendo essa fala sobre dosimetria, sobre anistia. O que de fato pode sobrar para a gente? Qual é o principal objetivo, não só da caminhada, mas dessa movimentação para que o parlamento olhe para as ruas também? Olha, é fundamental que hoje muitas pessoas estejam nas ruas ao nosso lado, porque é mais uma demonstração de força e de vontade do nosso lado, para que o Congresso entenda que tem sim uma parcela grande da população que entende que essa é uma pauta prioritária, é para se fazer justiça, e a gente não vai aceitar um projeto de lei que trate de dosimetria, de redução. O que é dosimetria, né? Para quem não entende esse instrumento jurídico, é que o Código Penal e a legislação penal em si, ela estabelece lá um mínimo e um máximo de pena para cada tipo de crime. Então coloca lá homicídio, né, de 4 a 20 anos, por exemplo, alguma coisa assim. Eles querem mexer na dosimetria desses crimes que as pessoas do 8 de janeiro, ou de situações conexas ao 8 de janeiro, foram condenadas, e no nosso ponto de vista, no ponto de vista eu acho que a grande maioria, na verdade todos os juristas, Pitoli, sabem que as pessoas foram condenadas pelos crimes errados. A diferença é que tem aqueles que se posicionam publicamente e têm coragem de vir falar que o que aconteceu ali não foi um julgamento, e aqueles que sabem que o que eu vou falar aqui é verdade, mas não podem se posicionar publicamente, né, seja porque tem algum medo de represália, seja porque estamos falando aí de Bolsonaro ou de pessoas do espectro político à direita. Portanto, eles querem mais que as pessoas se explodam e sejam condenadas à pena máxima para facilitar o projeto de poder da esquerda. Então, o que a gente está discutindo aqui é o seguinte: não vamos admitir que uma pessoa que está respondendo que cometeu, por exemplo, um furto de celular, Pitoli, seja condenada por estupro, que é uma analogia que eu faço do que está acontecendo. Ninguém aqui que estava aqui no 8 de janeiro fez um atentado contra o Estado Democrático de Direito ou queria destituir um governo legitimamente eleito. Isso é uma grande mentira. O que houve aqui foi a depredação de patrimônio público. Então não tem sentido você negociar, passar a pena da Débora do Batom de 14 para 8 anos, quando na verdade a pena máxima que ela poderia responder em tese, que eu acho que também não, ela nem depredação ao patrimônio público ela cometeu ao pichar na estátua aqui em Brasília de Batom, perdeu Mané, ela não cometeu nem isso. E a pena para esse tipo de crime é a punição de detenção de 6 meses a no máximo 3 anos. Então a gente está falando de pessoas que já estão há mais de 2 anos presas, muitas delas ainda presas, e que sequer se fossem julgadas na justiça comum, já que jamais poderiam ter sido julgadas no Supremo Tribunal Federal, porque não tem foro por prerrogativa para isso, é o que diz a lei, elas já teriam cumprido uma parcela dessa pena máxima de 3 anos, que já as habilitariam a estar nas ruas levando suas vidas normalmente. Então é por justiça essas pessoas, as pessoas que tiveram suas vidas dilaceradas, seja porque perderam um ente querido, como foi o caso mais emblemático, que é o caso do Clezão, que foi impedido de sair do hospital para cuidar da sua saúde
por uma demora proposital do ministro Alexandre de Moraes em não deferir um recurso da defesa e que houve a concordância, inclusive, do próprio Ministério Público Federal para que ele fosse para um hospital tratar da sua saúde, a demora em o Alexandre de Moraes tomar uma decisão, no meu ponto de vista proposital, acabou resultando na morte do Clezão, ou aquelas famílias também que foram dilaceradas porque tiveram, né, um ente seu que teve que sair do país, porque sabia já que esse processo aqui não respeitou a ampla defesa, não respeitou o devido processo legal, não respeitou a série de prerrogativas dos seus advogados, assim, atropelou tudo. Eles foram julgados por alguém que em tese era vítima, e toda essa arquitetura que foi planejada por Alexandre de Moraes, com o suporte de alguns outros ministros do Supremo, ela foi premeditada desde lá de trás. Hoje em dia eu tenho muito essa clareza que tudo foi feito ali comendo pelas beiradas, né, minuciosamente, para chegar até o ponto que chegamos hoje, de ter um ex-presidente da República, uma pessoa inocente, uma pessoa que não cometeu crime nenhum, que foi julgada por seus inimigos numa turma aqui no Supremo Tribunal Federal, estivesse hoje preso, censurado, sem redes sociais, sem poder falar. O maior líder da direita não pode falar sequer às milhões de pessoas que gostam dele, que apoiam ele, que votaram nele e que querem ele de volta à presidência da República. Então a gente não vai aceitar esse projeto de dosimetria da pena, e é que a gente está pleiteando aqui, e a importância desse ato de hoje, Pitoli, de muitas pessoas nas ruas, porque vai ser uma fotografia importante para que esse primeiro passo seja dado. O presidente da Câmara, Hugo Mota, paute esse projeto de lei, que tem aí a relatoria do deputado Paulinho da Força, que fez um relatório em conjunto com o ministro Alexandre de Moraes, como se o ministro do Supremo tivesse o poder ou a legalidade para interferir dessa forma tão direta e tão aceita por grande parte da imprensa em uma proposta que está tramitando aqui no Congresso Nacional. Isso aí é inadmissível, é o retrato de como as coisas estão funcionando hoje no Brasil. Chegou ao ponto de a imprensa retratou isso, não sei o que estou falando, a imprensa, Pitoli mesmo relatou, que quando se estava discutindo um texto aqui na Câmara dos Deputados, uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o próprio Alexandre de Moraes teria passado a mão no telefone e ligado para ele, querendo tirar satisfação de que texto era esse que eles estavam discutindo. Quer dizer, olha o nível de petulância que chega e de controle que um poder está exercendo sobre o outro. Então a nossa expectativa é que isso seja pautado e, obviamente, independente do que traga o relatório, nós vamos apresentar as nossas emendas para que cheguemos aí mais próximo possível, e o nosso ideal é sim essa anistia total. Flávio, embora você esteja no Senado e a gente está tratando da Câmara, 311 votos foram conquistados ali para a aprovação do requerimento de urgência. A gente tem esses votos hoje para aprovação do que é do nosso interesse, do ponto de vista de dizer não para a dosimetria e buscar de fato a anistia? Sim, Pitoli, porque são várias etapas. A gente tem que ir cumprindo uma de cada vez. Não adianta a gente ficar preocupado, né, com o que o Supremo vai decidir lá na frente, se sequer chegarmos a termos uma lei promulgada que trate dessa anistia. Então, esses 311 votos que você fala são com relação ao regime de urgência desse projeto. O que é isso? É para que o projeto não precise passar por todo aquele trâmite, né, de todas as comissões que ele passaria normalmente, assina esse requerimento para que ele vá direto para o plenário, é o que está acontecendo. Então ele está pronto para ir direto para o plenário, aguardando apenas que o relator apresente o seu parecer. Então são 311 votos de 513 deputados. E esse tipo de projeto, Pitoli, a gente precisa de maioria simples para aprovar. O que é isso? Dentro de todos os deputados que vão participar dessa votação, nós temos que ter a maioria. Então, num cenário em que 513 deputados estivessem presentes votando, nós teríamos que ter 247 votos para aprová-lo. Veja só a diferença. De 311 que nós já tivemos para urgência, nós precisaríamos de 247. E mais, como é maioria simples, na verdade o que nós precisamos é ter a maioria daqueles que estão votando. Então, o que eu estou falando é o seguinte, se a gente... 257 votos, tá? 57, isso. 257. Então, se nós tivermos, por exemplo, 500 deputados votando e não 513, a gente tem que ter 251 votos, quer dizer, não são mais 257, e assim sucessivamente. Então, como via de regra, não são todos os parlamentares que votam, a gente acredita que a gente tem sim essa maioria simples.
na Câmara. E um outro detalhe importante, né? É uma votação, Pitoli, em que cada lado, os lados têm que ter a maioria dos votos. Então, se vários parlamentares, deputados, por exemplo, que têm algum compromisso com o atual governo, mas concordam com a pauta da anistia, caso eles queiram nos ajudar, basta que eles não compareçam à votação. Isso, na prática, é voto a favor do projeto de lei da anistia. Então, veja como o cenário, no tocante a número de votos que nós precisamos nesse primeiro passo na Câmara, nós temos grandes chances, reais chances, de conseguir, sim, ultrapassar esse primeiro passo que é na Câmara. Então, eu tenho a convicção que nós, ainda que os 513 deputados votassem, nós temos mais do que os 257 votos para aprovar um projeto de lei de anistia. E outro fator que também acho que é determinante nessa votação, eu estou fazendo uma análise política com você e com todo mundo que está nos acompanhando, é que isso, o que eu vou falar aqui não é uma ameaça, tá? Mas assim, é um mundo real. Muitos parlamentares que votarem contra esse projeto, por exemplo, eles vão estar sendo observados por aqueles eleitores que têm simpatia pelo presidente Bolsonaro, que sabem que ele está passando por uma situação injusta que ele não deveria estar passando. Então vão marcar, sim, vão ficar registrados os deputados que votaram contra essas nossas emendas que nós vamos apresentar no momento oportuno, como se estivessem votando contra o presidente Bolsonaro. Portanto, o eleitor que tem simpatia pelo Bolsonaro não vai mais considerar votar nesses parlamentares. Eu tenho certeza que muitos desses parlamentares, em especial aqueles que não são muito aí vinculados às questões ideológicas, se são de esquerda ou se são de direita, independente disso, eles também têm eleitores que têm essa percepção de que o Bolsonaro tem que ser solto imediatamente, né, porque, segundo a lei, isso já deveria ter sido acontecido, e isso vai pesar na hora de votar, Pitoli. Porque você imagina, vai ficar registrado, é uma votação aberta, e aí vão saber quem são os deputados que votaram contra ou a favor o presidente Bolsonaro e todos esses perseguidos do 8 de janeiro. Então o cenário na Câmara, sim, está muito favorável a nós, portanto, faço aqui mais um apelo para que as pessoas que moram em Brasília ou que moram aqui no entorno de Brasília venham aqui para essa nossa caminhada pela anistia a partir das 16h em frente à Catedral. Flávio, Cláudio Cofani está no estúdio. Cláudio tem uma pergunta para você. Cláudio, pois não, senador Flávio Bolsonaro, na tua escuta. Bom dia, senador Flávio, uma satisfação tê-lo aqui na Auriverde. Flávio, seguinte, o relator a gente já sabe que está plantado com uma missão definida. Você acabou de pontuar para nós que é possível a maioria simples ser obtida. A possibilidade de o relator fazer o relatório dele atendendo aos interesses que já o fizeram estar ali. Na hora da votação, apresentar emendas e das emendas conseguirmos resultados, que é o que nós esperamos para poder trazer a pacificação ao Brasil, de uma anistia prevista na Constituição. É possível entrar com essas emendas? Lembrando a audiência que emenda, gente, são sugestões de alteração do texto na lei que o relator está fazendo, e aí é submetida à votação. Se a maioria aprovar essa alteração, dá para termos confiança nisso, Flávio? Cláudio, bom dia, prazer falar com você também. Dá para ter confiança, sim. Isso tem sido aí articulado por nós, né, nas últimas semanas, com bastante força. Nesse aspecto, né, eu quero agradecer de público aqui o governador Tarcísio de São Paulo, que tem nos ajudado muito também nessa articulação. Quero agradecer ao presidente Ciro Nogueira, do Progressistas. Quero agradecer ao presidente do União Brasil, o Rueda. Hoje, mais tratativas com o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira. Então, isso tudo está sendo muito conversado, sim. E eu acho que a gente chegou nesse momento e tem tanta confiança por causa dessas conversas e porque todos entendem, Cláudio, que é importante tirar essa pauta que tem, sim, de certa forma, interditado o debate aqui no Congresso Nacional, porque para nós é uma coisa vital, para as pessoas que foram perseguidas é uma coisa vital, para o resgate de alguma credibilidade do Supremo Tribunal Federal. É fundamental que nós aprovemos essa anistia. Todos sabem já que o ministro Alexandre de Moraes foi sancionado com a Lei Magnitsky por ser um grande desrespeitador, alguém que não tem nenhum apreço pelos direitos humanos. Então ele é reconhecido agora internacionalmente como um violador de direitos humanos, que é o que ele é, sim, porque não existe você, a pretexto de defender a democracia, você estuprar a democracia, que foi o que ele fez.
ele deturpou todos os princípios constitucionais, tudo aquilo que sustenta a nossa democracia, foi atropelado pelo Alexandre de Moraes para chegar até esse objetivo final de tirar o Bolsonaro, pelo menos nesse momento assim ele está, de tirar o Bolsonaro de uma disputa presidencial e mais. O objetivo principal do Alexandre de Moraes, ô Cláudio, não era apenas humilhar e prender o presidente Bolsonaro. Ele quer tirar o som e a imagem do presidente Bolsonaro ao censurá-lo, deixá-lo sem redes sociais, proibi-lo de dar as entrevistas, proibido de falar, né, com a população. Isso a gente só vê em países como realmente a Venezuela, como Cuba, como Coreia do Norte. Isso é um fato inegável. Então essa é a intenção dele. Para quê? Porque ele sabe que o Bolsonaro nas ruas fazendo campanha, ainda que seja num cenário que ele não consiga ser candidato a presidente da República, que não é o que a gente quer, nós vamos batalhar até o dentro do possível e do impossível para que ele seja o nosso candidato a presidente da República. Ele sabe dessa força que o Bolsonaro tem. Portanto, o Bolsonaro nas ruas, a tendência é fazer com que mais deputados e mais senadores e mais governadores que sejam alinhados com os nossos princípios tenham chance de vitória. Então, o que ele faz é, sim, uma grande força-tarefa contra a direita em todo o Brasil. É uma interferência direta na vontade do eleitor. É o que ele está fazendo. Foi o que ele fez enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, ele desequilibrou a disputa presidencial, muito mais a favor do Lula e contra o presidente Bolsonaro. E ainda assim a diferença foi pouca. Eu poderia dar aqui dezenas de exemplos do que ele fez que pesaram contra nós e favoreceram o nosso adversário. Mas nesse momento, o que ele faz é isso. Por medo de que nós façamos uma bancada grande de parlamentares, tanto deputados quanto senadores, e também de governadores aliados, ele quer tirar o Bolsonaro de qualquer comunicação com o público, ele quer evitar que o Bolsonaro grave um vídeo para um candidato, ele quer evitar que o Bolsonaro suba no palanque de um candidato, porque o Bolsonaro é a maior referência que o eleitor tem, e ele empresta a sua credibilidade para esses candidatos que servem de parâmetro para que os eleitores decidam em quem vão votar. Então veja, o que está em jogo é muito além de Bolsonaro. O que está em jogo é o futuro do nosso Brasil e pela a percepção que eu tenho, a leitura que eu faço é que eles estão muito felizes com o Lula presidente e querem que o cenário permaneça dessa forma. Flávio, só mais uma questão. Wellington Barros, Wellington também no estúdio, para você tem questão. Pois não, Barros. Senador, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Eu gostaria de avaliar e pegar uma fala sua em relação a um tema que também está na pauta, a CPMI do INSS. O senhor tem se manifestado nas redes sociais e tem mostrado estar muito atento ao que está acontecendo na comissão, participando inclusive da CPMI. Eu queria que o senhor avaliasse a comissão em si, como que o senhor tem visto a atuação, principalmente dos membros da comissão, né, do relator, do presidente, e também em relação às oitivas que estão acontecendo na comissão que investiga as denúncias do INSS e aquilo que aqueles investigados, aquelas pessoas que estão sendo ouvidas, pelo menos, estão trazendo de informações. Olha, Wellington, eu não sou membro nem suplente dessa comissão, mas acompanho, como você disse, a CPMI aí do roubo dos aposentados do INSS. Eu acho que os parlamentares estão fazendo um grande trabalho ali, inclusive aqueles que não são propriamente de direita, mas que sabem da importância de se buscar, de responsabilizar esses que participaram de talvez o maior escândalo de corrupção que o Brasil já viu, maior até do que o Mensalão, do que o Petrolão, do que o Mensalão, né? Todos os escândalos, né, que já eram próprios dos governos do PT. Mais uma vez, o PT chega ao poder e temos aí se desnudando esse cenário de grande covardia com aqueles que contribuíram suas vidas inteiras para o INSS para ter alguma garantia de que receberiam a sua aposentadoria para poder se sustentarem, né, para poder levar comida para casa, para poder comprar um presente de aniversário para o seu neto, para poder pagar um colégio para o seu filho, fazer alguma coisa para a sua família. Chega nesse momento, após, né, tantos anos de trabalho, dedicação e de descontos para a sua aposentadoria, eles perceberem que foram roubados aos poucos por muito tempo, chegando a essa cifra de dezenas de bilhões de reais de dinheiro desviados, descontados diretamente dos contra-cheques dessas pessoas, algumas que têm doenças raras, enfim, todos os beneficiários desses programas sociais do governo que precisam de cada real que falta ali. Isso pesa no orçamento mensal deles.
Então, acredito que isso está sendo muito bem conduzido, um destaque para a atuação do presidente, o senador Carlos Viana, e também para o relator, o deputado Alfredo Gaspar, que tem uma experiência grande como promotor de justiça, por isso ele consegue ter fazer uma inquirição tão detalhada, tão minuciosa, tão assertiva, e sem ficar fazendo presepada, né? Ele vai apenas nos fatos, ele puxa as evidências, ele mostra a público e simplesmente desconstrói qualquer narrativa da defesa ali em querer esconder algum crime que o seu cliente cometeu. Então, fico assim, eu tô acompanhando, acho que vai produzir sim efeitos práticos e principalmente essas pessoas têm que ser restituídas desses valores que foram roubados delas. Mas assim, é mais uma marca, essa é a marca dos governos do PT, né, Wellington? Eles o tempo inteiro olham para a máquina pública e parecem que querem enxergar uma forma como é que eles se beneficiam, como é que eles se lambuzam de dinheiro público com a certeza da impunidade, e a CPMI vem nessa linha de evitar que essa impunidade se concretize. Flavião, obrigado por conversar conosco. Todo mundo no chat muito preocupado com o teu pai, com a saúde do teu pai. A gente oração por ele e lutando pela anistia por aqui, viu, Flavião? Olha, obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, espero todos vocês que puderem estar com a gente aqui presencialmente às 16 horas hoje, em frente à Catedral aqui em Brasília. Obrigado por ficar comigo até aqui, é uma honra ter você nesse ponto de encontro firme, lado a lado, todos os dias. A gente sabe que não é fácil, que o sistema aperta, tenta calar, mas é exatamente por isso que a sua presença aqui faz toda a diferença. Então já aproveita, se inscreve no canal, ative o sininho, porque o sininho é o nosso aliado aí contra a censura. Deixe seu like, comente, compartilhe. E vamos fazer o seguinte, comenta aqui embaixo, melhoras presidente. Eu vou ficar de olho porque esse é o sinal de que você está engajado de verdade. E não se esqueça, tem mais vídeo por aí hoje, o próximo já está sendo preparado e você não vai querer perder o que eu vou te mostrar. É hora de ouvir a verdade. O despertar se chama Brasil Nova Força. BNF, o nosso ponto de encontro diário pela força da verdade. Brasil Nova Força, somos nós, coração que pulsa.